Olá, tudo bem? Eu sou Daiana Ribeiro e como você viu aí no título desse vídeo, eu vou falar sobre a minha cirurgia no nariz que eu fiz dia 30 de novembro. A gente agora tá em 20 de janeiro de 2022, então tem uns 2 meses mais ou menos aí que eu fiz essa cirurgia. Bom, aqui eu vou fazer um sincerão sobre a minha cirurgia, então eu vou falar os pontos positivos e os negativos, né? E começando pelos positivos, foi uma cirurgia completamente de graça, porque eu fiz ela pelo SUS, foi relativamente prático, né? É uma cirurgia, eu já tinha pesquisado com alguns especialistas e ela estava mais ou menos de 10 a 25 mil reais uma cirurgia como essa, e eu fiz sem gastar nem um centavo, nem internação, nem com o médico, com o cirurgião, nem com nada. Eu vou resumir como eu consegui essa cirurgia 100% grátis pelo SUS. Eu fui até a Santa Casa, aqui em São Paulo, que fica aqui na Santa Cecília, e lá eu marquei uma consulta com o otorrino. Como é um hospital escola, era uma equipe que estava na sala, então dava pra ver que tinham as pessoas que ensinam, né, e as pessoas que estão ali também para aprender, ou então residentes, daí por diante. Então, na minha sala tinha mais ou menos umas 6 pessoas, cada uma de um nível, dava pra ver que uns já eram bem experientes e outros bem, estavam ali totalmente aleatórios, sabe? A gente fez a vídeo, que é quando bota uma câmerazinha no nariz, pra poder ver as problemáticas em geral. Essa consulta que eu marquei não foi exatamente pra operar. Eu fui lá porque eu tava com um problema que eu tava sentindo, eu tava tendo muitas crises de rinite e sinusite sem parar. Então eu fui lá pra ver se tava acontecendo alguma coisa, alguma inflamação e daí por diante. Quando eles foram usar a vídeo, quando eles foram colocar nessa narina, eu falei, olha, eu acho que nessa narina não vai entrar, porque normalmente não entra, por causa da carne que tem aí. Nesse momento, o médico, que eu acredito que é professor também, que tava ali, ele falou assim, olha, se você já sabe que não vai entrar, então deve ser uma carne muito grande, vamos olhar. E ele botou a câmera e viu que era uma carne enorme, a ponto da câmera não passar. E ele falou, olha, seria bom operar. Você tem um desejo de operar? Eu falei, sim. Aí ele falou, mas o que fez você não operar até hoje? Eu falei, questão de agenda, questão de dinheiro e várias outras coisas, né? Aí ele falou, mas você quer operar? Aí eu falei, quero. Aí ele falou, então a gente consegue marcar a cirurgia pra você. Você tem interesse? Eu falei, sim. E fui pra casa aguardar o contato deles. Passado algum tempo, eles entraram em contato comigo pelo WhatsApp e falaram, Dai, a gente tem a sua data pra cirurgia. E era dia 23 de novembro. 23 de novembro. Só que eu sou dubladora, sou locutora, sou cantora e sou atriz. E novembro e dezembro são meses que eu trabalho muito, tem muito trabalho. A demanda é muito grande. E operando o nariz eu não poderia nem falar, né? Eu teria que ficar de repouso durante algum tempo. E eu falei pra ele, olha, você não teria uma vaga em janeiro? Porque eu sou locutora, sou dubladora, e aí eu tô trabalhando nessa época, não consigo parar e tal, porque é questão de agenda. Ele falou, tá, eu vou consultar e te aviso. E sumiu. E eu fiquei desesperada, gente. Eu falei, perdi a minha cirurgia de graça. Meu Deus, que burrice que eu fiz isso. E todo mundo falando pra mim, Dai, uma vaga no SUS é 2 anos, 6 meses. Demora, sabe? Eu consegui em 1 mês, sabe? Eu falei, cara, que burrice que eu fiz, pra que eu vou fazer isso? E aí eu fui, passado uns dias, eu mandei uma mensagem de novo. Falei, olha, se só tiver dia 23 não tem problema. Eu dou um jeito, eu faço alguma coisa. Porque, gente, era uma cirurgia de no mínimo 10 mil reais, né? Então, eu já tava economizando uma coisa pra vida inteira, assim. E ia me beneficiar muito, assim, como artista também. Então, aí ele não me respondeu. Eu falei, é isso, perdi, já era. E é isso. Passado alguns dias, eu acredito que era dia 27, por aí, foi bem em cima. Ele falou, Dai, não consegui vaga pra janeiro, porém teve uma desistência dia 30 de novembro. Você aceita? Era tipo dia 27. Aí eu, meu Deus do céu, vou operar daqui a 3 dias, eu não organizei nada, não falei com ninguém, meu Deus, como é que vai ser isso? Aí eu falei, sim, porque eu não ia perder a oportunidade de novo, né? Eu falei, depois eu me viro, depois eu vejo. Cheguei lá dia 29, que foi o dia que ele mandou eu ir pra internar, que eu ia operar dia 30. Cheguei na Santa Casa aqui de São Paulo dia 29, pediram pra eu chegar 10 horas da manhã. Cheguei 10 horas da manhã, preenchi lá a ficha, tem que ir com acompanhante, é obrigatório. E sentei numa recepção lotada de gente. Lotada, lotada.
Passou 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 horas da noite. E eu estava lá sentada, cheia de cólica, ninguém era chamado. Eu não estava entendendo o que estava acontecendo, todo mundo já revoltado. E aí, chega uma doutora, eu vi que era a doutora pela cor do uniforme, ela me chamou, falou, Dayana. Eu falei, graças a Deus, gente, agora eu vou. Eu já tava nervosa, minha primeira cirurgia, eu nunca tinha feito uma cirurgia na vida, então eu tava muito nervosa, eu tremia. Ela me chamou, eu levantei, ela falou, então, a gente tá sem leito, eu vou te liberar pra ir pra casa. Bom, fiz minha breve reclamação à doutora, que eu tava ali desde cedo, ela falou que já sabia, mas não tinha o que fazer, a gente tinha que ir pra casa, né? No dia seguinte, lá estava eu, 6 da manhã, novamente na recepção, que nem estava aberta ainda, abri umas 6 e pouquinha, e aí eu já tava lá e fiquei sentada com a galera que chegou nesse horário de 6 da manhã, todo mundo que tava lá era o pessoal que tava antes. Depois chegou algumas pessoas diferentes, mas todo mundo que chegou comigo 6 da manhã estavam no dia anterior comigo também. Então pensei, não teve leito, todo mundo foi pra casa, muito injusto, muito horrível. Eu já tava muito exausta, muito cansada e mais nervosa ainda do que eu tava antes. E deu 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 horas, meio-dia, e aí eu fui chamada. Eu subi, meu namorado subiu comigo, que era meu acompanhante. Lá em cima eu fui recebida por uma enfermeira que mandou eu tirar, trocar a roupa, né, botar aquele avental e tal, botar as coisas que precisavam colocar. Eu tava menstruada no dia, eu falei, e agora? Eu tô menstruada, posso ficar de calcinha? Ela falou, não, eu tenho que botar uma fralda. Eu botei uma fralda gigante que não cabia em mim, ficava caindo, eu tive que ficar segurando a fralda. Horrível, gente, só quem é mulher e menstrua sabe como é desesperador estar com uma fralda pra menstruar. Ela mandou entregar tudo pro meu namorado, entreguei tudo pra ele e fui ser internada, né? Sendo que a cirurgia era no mesmo dia e eu fui ser internada. Entrei na sala de internação, que também era um pós-operatório, e muita gente voltando da cirurgia, gente, foi um momento horrível, porque eu tava muito nervosa, e as pessoas estavam acordando da anestesia, então elas estavam sentindo muita dor, elas estavam tendo um cara do meu lado quase morreu, aquela coisa de hospital público, sabe? Foi bem caótico, assim, gente sentindo dor, gente passando mal, gente quase morrendo, e eu esperando pra ser operada, assim. E aí vem as maiores problemáticas, né? Se você achou que até agora foi ruim, espero que venha por aí. O anestesista chegou, fez umas perguntas padrão, assim, você tem alergia? Eu falei, olha, não sei. Tem alergia a algum medicamento? Eu falei, não sei, até hoje nunca tive. Não tem alergia, já fiquei desesperada. Aí ele perguntou algumas coisas, eu tinha um piercing aqui dentro, e ele falou que tinha que tirar, e eu falei, eu não consigo tirar, só com alicate. Ele falou, alguém teria que ter tirado, e eu falei, ninguém me avisou nada, e os outros piercings todos eu conseguia tirar, esse não tinha como tirar, era um coração, então tinha que pegar 2 alicates e abrir esse coração e depois tirar. E é um lugar que eu nunca tirei esse piercing, desde o dia que eu furei, então... E aí ele perguntou umas outras coisas e tal, e foi embora. Depois, passado, sei lá, como não tem relógio, eu não tinha muita noção de que horas era, mas passado mais 1 hora, veio uma enfermeira e falou, olha, eu vou estar na sua cirurgia, eu vou estar lá com você, tá com algum piercing? Aí eu falei, não, só esse aqui. Tá com algum piercing lá, naquele lugar lá? Eu falei, não, não tenho. Ela falou, mas não tiraram esse piercing? Eu falei, não. Ela, gente, mas que tá aqui há tanto tempo e não tiraram esse piercing. Nossa, que absurdo, esse pessoal... Nossa, já tá vendo como é difícil trabalhar aqui? Só que eu assim já, gente, a culpa não é minha. Eu avisei. Assim que eu troquei de roupa, eu avisei que tinha esse piercing e tinha que tirar. Ok. Aí ela veio e perguntou, qual a narina você vai operar? Aí eu falei, bom, até onde eu sei é a esquerda, mas eu não sei se na direita tem alguma coisa. Nunca me falaram. Aí ela falou, tá bom, e anotou. Aí eu pensei, meu Deus, e se na direita tiver alguma coisa, gente, eles não vão olhar? Aí, ela botou a ficha em cima da minha cama e eu dei uma olhada. E quando eu dei uma olhada, tava escrito assim, meu nome e cirurgia oftalmológica. Oftalmológica, pra quem não sabe, é no olho. Eu fiquei desesperada. Porque não tinha nada a ver com o olho, gente. Era do meu nariz. E outra coisa, a cirurgia que eu ia fazer era da carne, né, esponjosa. Que tem um nome, que eu não lembro qual é. E tava lá como desvio de septo, que já tem a ver com o osso, né?
Então, normalmente, às vezes, eles abrem, raspam esse osso ou quebram esse osso pra poder ficar retinho, né? E a minha era carne, então era tirar a carne. E aí, eu fiquei nervosa porque eu falei, cara, tá escrito cirurgia oftalmológica. Meu Deus, não é oftalmológica. Não é meu olho, mas eu não falei nada com ninguém, porque eu falei, eu nem sei se eu podia olhar essa ficha, né? E eu olhei, então deixei pra lá. Eu super nervosa, depois disso tudo que já tinha acontecido, ela me levou pra sala. Lá na sala ela falou que ia tirar o piercing, né? Que ela ia conseguir alguém pra tirar, porque ela era uma senhora, então ela não sabia mexer direito. Ela falou que eu conseguia alguém pra tirar. Eu cheguei na sala, o anestesista tava lavado em suor, com a touquinha aqui no meio da cabeça, encostado assim na parede, assim, ó, como se tivesse acabado de sair de 30 cirurgias. Ele olhou eu entrando, eu super nervosa, ele falou, e aí, preparada? Aí eu falei, tô nervosa, tá? Eu avisei porque na minha ficha tinha assim, na ficha que o anestesista deixou em cima da cama, eu li, tava escrito assim, o paciente está nervoso, precisa de um calmante? E ele botou não nos dois. Só que eu tava muito nervosa. Ele não perguntou se eu tava nervosa. Tava muito, eu tremia, assim. E aí quando eu entrei, eu falei, eu acho que eu vou avisar. Então ele, oi, tudo bem? Preparada? Eu falei, tô muito nervosa. Ele falou, não se preocupa não, é tranquilão. Mas eu tava muito nervosa, gente. E aí eles me deitaram. E aí ele falou, esse daqui é meu assistente, ele vai, hoje quem vai aplicar a anestesia é ele. E eu falei, meu Deus do céu, o cara vai aprender a aplicar anestesia em mim. Hoje, na minha cirurgia, se eu acordar no meio dessa cirurgia com um bando de coisa no meu nariz, assim, eu vou ficar desesperada. Enquanto a enfermeira tirava aqui, eles estavam lá na minha mão, colocando o acesso pra cirurgia, pra anestesia geral. E aí, doeu pra caramba, porque é uma agulha bem grossa, assim, e aí entra nesse meio aqui, ó, tá vendo que tem uma veia aqui? Essa veia aqui pega. E aí enfiou aqui, e vai entrando assim, que é muito grossa. E ele falou, olha, eu vou aplicar um calmante, você vai ficar só um pouquinho de boa, e depois eu faço anestesia, mas a princípio não é anestesia, tá? Só uma coisinha pra você ficar grogue. Eu falei, tá bom. Aí eu tava olhando pro teto, enquanto elas tiravam que tava doendo pra caramba, ele falou, tá ficando grogue? Eu falei, não. E agora, tá ficando grogue? Eu falei, não. E não lembro mais de nada. Porque, na verdade, ele botou a anestesia, ele não botou um calmante. Ele queria que eu... É uma estratégia do anestesista pra você relaxar um pouquinho mais e também pra ele ver se você já apagou, né? Ele vai falando contigo e você vai respondendo. Acordei da minha anestesia. Eu não sentia absolutamente nada, dor nenhuma, só sentia muito sono. Eu fui acordada brutalmente, assim, pela enfermeira. Diana, mas eu já tinha visto que ela acordava todo mundo assim, porque lembra que eu fiquei numa sala lá de pós-operatório. Eles acordam sacudindo pra você voltar mesmo, né, porque a anestesia é muito pesada. E aí eu voltei com muito sono. Tá tudo bem? Você tá no hospital, lembra disso? Lembra que você fez uma cirurgia? O que você operou? Eu fui falar nariz, eu fiz... Não saía voz nenhuma. E a dor na garganta era insuportável. Eu nunca senti uma dor de garganta tão forte na minha vida. Eu já tive muitas dores de garganta, hein? Parecia que tinham cortado aqui, ó. Cortado a minha garganta. E eu fazia... Não saía nada. E ela falou, não, relaxa, foi intubação. Aí eu pensei, me intubaram? Por que me intubaram? Porque pra operar o nariz não precisa intubar. Falei, tá bom, quando o doutor vier, eu converso com ele, falou que eu tô com dor de garganta e tudo bem. Fiquei lá no pós-operatório ali durante mais ou menos umas 4 horas, sentada, fazendo nada, esperando um quarto, que não tinha quarto. Depois de 4 horas me levaram pra CTI, porque eu tava lá no pós-operatório, não conseguia relaxar, porque fiquei entrando e saindo gente o tempo inteiro, e eu precisava relaxar porque eu já tava operada e eles não tinham quarto, então eles me mandaram pro CTI, que aí eu fiquei com a galera da pesada. Cheguei lá, gente, era gente com... todo mundo com cirurgia absurda, assim, eles foram passando relatório de cama em cama e eram cirurgias gravíssimas e eu que operei o nariz, bobíssimo, né? Aí já era mais ou menos umas 9 horas da noite, ele perguntou, você já comeu alguma coisa? Eu falei,
Aí ele me trouxe uma sopinha meio geladinha, porque não pode comer nada quente, né? E eu comi essa sopa e tava morrendo de fome, porque eu quero falar de uma coisa. Quando você vai ser internado, eles pedem pra vir de jejum. Então eu estava sem comer desde o dia anterior. Porque eu fiquei o dia anterior inteiro sem comer. Aí eu fui pra casa descansar. Aí eu comi uma coisinha, porque no dia seguinte eu tinha que estar de jejum de novo. E o jejum era de, no mínimo, 8 horas, no máximo 12. Então se eu chegasse em casa e comesse um monte, no dia seguinte eu não ia conseguir estar de jejum de 8 horas. Então eu cheguei em casa, comi uma coisinha e não comi mais nada pra estar de jejum. Então eu tava praticamente de jejum desde o dia anterior, há mais de 24 horas. Não vou saber quantas horas, mas desde domingo que eu fiz jejum pra segunda, e na segunda eu fiz jejum pra terça, que foi o dia da operação. Então eu tava morrendo de fome. Ele me deu uma sopinha, eu comi a sopa como se fosse... Gente, eu bebia assim, eu tava morrendo de fome. Aí eu pedi, tem mais? Ele falou, não tem, porque a cozinha já fechou. Fiquei nessa UTI, eu já ia falar CPI, fiquei nessa UTI mais ou menos umas 4 horas também. E foi quando conseguiram um quarto e já era 10h30 da noite. Meu namorado insistiu muito no hospital pra darem notícia, porque não deram notícia nenhuma. No momento que eu entreguei a mochila pra ele, ele nunca mais teve notícia. Ele não sabia se já tinham operado, se tinha dado tudo certo, se eu tava no quarto. Ele ligou pro hospital o dia inteiro, até que 10h30 da noite falaram, ela chegou aqui no quarto. E ele insistiu pra levar meu celular, porque não queriam deixar ele levar meu celular. Ele insistiu. E ele falou, pode trazer o celular. E aí ele trouxe porque me salvou. Porque o hospital é absurdamente quente. Era muito quente. Não dava pra dormir. No meu quarto tinha umas 2 pessoas. Uma menina bem jovem, devia ter uns 17 anos, e uma senhora. A senhora tava apagada, assim, ela tava com algum problema muito sério. E a menina tava super bem, ela não tinha operado ainda. Ela tava fazendo diálise e ia operar alguma coisa. E aí, ela tava super bem, então ela tava ali há dias já. E ela falou pra mim assim, ó, ela falou, tá com calor? Aí como eu não conseguia responder, eu falei, ela falou, aqui é insuportável, eu não durmo há 3 dias por causa do calor. Era insuportável, então como meu namorado trouxe o celular, eu consegui ficar mexendo no celular a noite toda e foi isso. Pela manhã tomei café, que foi... um pãozinho, aquele macio, então eu cortava, botava aqui, eu ia engolindo com muito cuidado, comecei a soltar alguns sons, assim, tipo, assim, a voz começou a voltar, e passou o médico, aí eu perguntei, você que me operou, né, eu tinha escrito algumas coisas no celular já quando o médico passasse, porque eu tava cheio de dúvida, porque eu não vi o doutor, eu não sei o que ele operou, como ele operou, não sei nada. Então eu tava cheia de dúvidas, eu falei, você que me operou? Ele, não fui eu que te operei. Aí eu falei, o médico que me operou vai passar aqui? É ele, não, quem vai passar sou eu. Ele me trouxe os remédios que eu tinha que tomar, as coisas que eu tinha que fazer e basicamente foi isso. Eu não sei quem me operou até hoje, eu não sei o que ele fez. Essa recuperação foi super tranquila, eu lavava... a quantidade de vezes que eles mandaram um dia, que eram de 8 a 10 vezes pra lavar por dia. Então eu lavava bem, eu lavei com bastante força e saía tudo que tinha pra sair. Saiu muito sangue durante uns 15 dias. Eu não sentia muita dor. A dor que eu sentia era dor de cabeça. Mas tirando isso, tomei todos os remédios certinhos. Avisei que tava com dor de garganta, então eles passaram pra dor de garganta também, que foi nimesulida, que é pra dor de garganta. Mas no geral foi muito tranquilo. Hoje em dia, quando você olha meu nariz, ele é bem amplo. Eu consigo respirar 1000 vezes melhor. Quando eu acordei da anestesia, eu já falei, parecia um ar-condicionado, assim. Eu respirava 1000 vezes melhor. Já tenho 2 meses, como eu falei, de cirurgia. Posso mexer no nariz tranquilamente, posso botar dedo no nariz, a carne saiu. E a única problemática que eu diria assim, o nariz fica muito seco, que como antes, quem tem carne tem sempre muita coriza, sinusite e tal. Eu não tive mais crise de sinusite, não tive mais crise de rinite, mas o nariz às vezes fica seco. Aí eu preciso ficar lavando, porque essa abinha aqui dentro, isso aqui, ó, resseca muito, assim. Acho que é por essa falta de coriza constante, né? Bom, mas esse foi meu relato, os pontos positivos e negativos, né? Mas é isso, são problemáticas do SUS e do público, né? Mas só pra falar que foi uma cirurgia que deu tudo certo, muita gente falou, olha, confia, Santa Casa é um lugar que tem ótimos
cirurgiões, então você pode confiar. E realmente deu tudo certo, por mais que tenha sido meio distante, assim, essa coisa do cirurgião não conversar comigo, o restante foi incrível. Então, deixa aí nos comentários o que você achou, se você vai operar, se você já operou, como foi sua experiência. Não esquece de me seguir, deixar o seu like, isso faz muita diferença. Eu tô tentando chegar a 1000 seguidores, por favor, me ajuda, gente. Compartilhe isso aqui com alguém que vai operar, que tá inseguro, para poder saber como é que funciona no SUS e que é possível sim operar pelo SUS de graça. Beijo e até a próxima.